Como começar as trevas morais, a escuridão. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. E ainda mais, o apóstolo adverte os irmãos de que o mistério da injustiça já está em ação, segundo Tessalonicenses 2, 7. Mesmo naqueles primeiros tempos, o apóstolo viu erros se insinuando na igreja, que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã, mas foram contidos por um tempo durante as intensas perseguições realizadas pelo paganismo. Quando cessou a perseguição, o cristianismo entrou nas cortes e palácios dos reis, deixou a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos e adotou a pompa e o orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. A suposta conversão de Constantino, na primeira parte do século IV, foi motivo de grande alegria e o mundo, sob o manto da justiça aparente, introduziu-se na igreja. A partir de então, progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, que parecia estar dominado, tornou-se o dominador. Suas doutrinas, cerimônias e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. O compromisso entre paganismo e cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços de se assentar no trono para governar a terra de acordo com a sua vontade. Uma vez, Satanás se esforçou por estabelecer um compromisso mútuo com Cristo. Chegando-se ao Filho de Deus no deserto da tentação e mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, ofereceu-se a entregar tudo em suas mãos se tão somente reconhecesse a supremacia do príncipe das trevas. Cristo repreendeu o pretensioso tentador e obrigou-o a retirar-se. Mas Satanás obtém maior êxito em apresentar ao homem as mesmas tentações. Para conseguir proveitos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra, e havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é a cabeça da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isso, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus, o Papa, e foi declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos os homens, a mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação. Continua a ecoar por meio da Igreja de Roma, e grande é o número de pessoas que estão prontas para render-lhe adoração. Mas os que temem e reverenciam a Deus enfrentam a falsa alegação do papado. Assim como Cristo respondeu a Satanás: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Lucas 4:8. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado algum homem para ser a cabeça da igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das escrituras sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a igreja de Cristo, exceto por meio da usurpação. Os romanistas têm persistido em acusar os protestantes de heresia e voluntária separação da verdadeira igreja. Semelhantes acusações, porém, aplicam-se antes a eles próprios. São eles os que depuseram a bandeira de Cristo e se afastaram da fé que uma vez foi dada aos santos. Está lá em Judas 3. Satanás bem sabia que as escrituras sagradas habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Foi pela palavra que mesmo o Salvador do mundo resistiu a seus ataques. Em cada assalto, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do adversário, opunha a sabedoria e poder da palavra.
Para que Satanás mantenha seu controle sobre o povo e estabeleça a autoridade do usurpador papal, ele deve manter as pessoas em ignorância quanto às Escrituras. A Bíblia exalta Deus e coloca o homem finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Escritura foi proibida. O povo era proibido de lê-la ou tê-la em casa. Sacerdotes e líderes sem escrúpulos interpretavam seus ensinos a fim de apoiar suas alegações arrogantes e pretensiosas. Dessa maneira, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a igreja e o Estado. A mudança. A profecia declarou que o papado havia de cuidar em mudar os tempos e a lei, Daniel 7:25, a fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos e promover assim sua aceitação nominal do cristianismo. Foi gradualmente introduzida no culto cristão a adoração das imagens e relíquias. O decreto de um concílio geral finalmente estabeleceu a idolatria. Para completar a obra sacrílega, Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração a ídolos, e dividiu o 10º mandamento a fim de conservar o total de 10. Esse espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para um desrespeito ainda maior da autoridade do céu. Satanás, operando por meio de líderes não consagrados da igreja, também mexeram com o 4º mandamento, anulando o antigo sábado, o dia em que Deus havia abençoado e santificado, como consta em Gênesis 2, 2 e 3, e em seu lugar exaltar a festa observada pelos pagãos, como o venerável dia do sol. Essa mudança não foi a princípio tentada abertamente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos, mas Satanás atuou para fazer prosperar sua vontade. Para que a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito neste dia uma festividade em homenagem à ressurreição de Cristo. Cultos religiosos eram nele realizados, mas o dia era visto como um momento de recreação. Além disso, o verdadeiro sábado continuava a ser observado e considerado santo. Antes de Cristo vir à Terra, Satanás induzira os judeus a encher o sábado de regras rigorosas, tornando sua observância um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz que havia lançado sobre o 7º dia, fez as pessoas o desprezarem como uma instituição judaica. Enquanto os cristãos, em geral, continuavam a observar o domingo como uma alegre festa, os levou a fazer do sábado um dia de jejum, de tristeza e pesar, a fim de demonstrar ódio pelo judaísmo. Na primeira parte do 4º século, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Os bispos da igreja os incentivavam a agir assim. Era política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. Sedentos por poder, reconheciam que se tanto cristãos quanto pagãos guardassem o mesmo dia, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos, e assim aumentariam o poder e a glória da igreja. Embora muitos cristãos tementes a Deus gradualmente tenham começado a atribuir algum grau de santidade ao domingo, continuavam a observar o verdadeiro sábado como o dia santo do Senhor em obediência ao 4º mandamento. O arqui-enganador não havia completado sua obra. Estava decidido a congregar o mundo cristão sob sua bandeira e exercer o poder por intermédio de seu vigário, o orgulhoso pontífice que alegava ser o representante de Cristo. Por meio de pagãos, semiconversos, ambiciosos e eclesiásticos amantes do mundo, realizou ele seu propósito. Celebravam-se de tempos em tempos vastos concílios, aos quais do mundo todo concorriam os dignitários da igreja. Em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era exaltado. Foi assim que a festa pagã finalmente passou a ser honrada como uma instituição divina, enquanto as pessoas começaram a considerar o sábado bíblico uma relíquia do judaísmo, pronunciando uma maldição sobre seus observadores. O grande apóstata obteve êxito em se exaltar, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. Ele ousou mudar o único mandamento da lei divina que indica claramente a toda a humanidade o Deus vivo e verdadeiro. No 4º mandamento, Deus é revelado como o Criador do céu e da terra e por isso se distingue de todos os falsos deuses. A fim de comemorar a obra da criação, Deus santificou o 7º dia como um dia de descanso para o homem.
O sábado se destinava a conservar o Deus vivo sempre diante da mente humana, como a fonte de todo ser e objeto de reverência e culto. Satanás se esforça por desviar os homens de sua aliança com Deus e de obedecerem à sua lei. Dirige seus esforços, portanto, especialmente contra o mandamento que aponta a Deus como o Criador. Hoje, os protestantes alegam que a ressurreição de Cristo no domingo transformou esse dia no sábado cristão. Não existe, porém, evidência escriturística para isso. Nenhuma honra foi conferida ao primeiro dia, nem por Cristo, nem por seus apóstolos. A observância do domingo como instituição cristã teve sua origem no mistério da iniquidade, que já havia começado sua obra desde os dias de Paulo, onde, quando adotou o Senhor esse filho do papado, que razão poderosa se poderá dar para uma mudança que as Escrituras não autorizam? No sexto século, tornou-se o papado firmemente estabelecido, fixou-se a sede do seu poderio na Igreja Imperial e declarou-se ser o bispo de Roma, o cabeça de toda a Igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 2. E começaram então os 1260 anos de opressão papal preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, 5 a 7. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar sua integridade e aceitar as cerimônias e adoração papal, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do carrasco. Cumpriram-se as palavras de Jesus: vocês serão traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns entre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21, 16 e 17. Desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante os séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio em esconderijos e na escuridão. Assim diz o profeta: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, 6. A ascensão da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média. Aumentando a sua autoridade, mais se adensavam as trevas. As pessoas transferiram sua fé em Cristo para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes, a quem ele concedia autoridade. Ensinava-se a todos ser o Papa seu mediador terrestre e que ninguém poderia aproximar-se de Deus senão por seu intermédio, e mais ainda, que ele ficava para eles em lugar de Deus e deveria, portanto, ser implicitamente obedecido. Divergir, mesmo que um pouquinho, de suas exigências era motivo para castigos severos ao corpo e alma dos delinquentes. Dessa maneira, a mente das pessoas se afastou de Deus para se aproximar de homens falíveis e cruéis, e mais do que isso, do príncipe das trevas, que por meio deles exercia o seu poder. O pecado se disfarçava sob o manto da santidade. Quando as escrituras são anuladas pelos seres humanos e esses passam a se considerar supremos, só podemos esperar fraudes, enganos e aviltante iniquidade. Com a elevação das leis e tradições humanas, torna-se manifesta a corrupção como resultado da rejeição da lei de Deus. Dias de perigo. Eram poucos os crentes fiéis a Deus. Mesmo a verdade não sendo deixada sem testemunhas, às vezes parecia que o erro e a superstição triunfariam completamente e a verdadeira religião seria banida da terra. Perdeu-se de vista o evangelho, mas multiplicavam-se as formas de religião e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. A igreja ensinava não somente a considerar o Papa como um mediador, mas a confiar em suas próprias obras para a expiação do pecado. Longas peregrinações, atos de penitência, adoração de relíquias, construção de igrejas, relicários e altares, bem como o pagamento de grandes somas para os tesouros da igreja. Tudo isso e muitos atos semelhantes eram ordenados para aplacar a ira de Deus ou assegurar o seu favor, como se Deus fosse idêntico aos homens, encolarizando-se por ninharias ou apaziguando-se com donativos ou atos de penitência. Apesar de que prevalecesse o vício, mesmo entre os chefes da Igreja de Roma, sua influência parecia aumentar constantemente,
Mais ou menos ao findar do século VIII, os romanistas começaram a sustentar que nas primeiras épocas da Igreja os bispos de Roma tinham possuído o mesmo poder espiritual que assumiam agora. Para confirmar essa pretensão, era preciso empregar alguns meios com o fim de lhes dar aparência da autoridade, e isso foi prontamente sugerido pelo pai da mentira. Antigos escritos foram forjados pelos monges, decretos e concílios de que antes nada se ouvira foram descobertos, estabelecendo a supremacia universal do Papa desde os primeiros tempos. E a Igreja, que rejeitara a verdade, avidamente aceitou esses enganos. Esses acontecimentos deixaram perplexos os poucos fiéis que se apoiavam no firme alicerce de Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Como os edificadores sobre o muro de Jerusalém no tempo de Neemias, alguns se prontificaram a dizer: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Neemias 4:10. Cansados da luta constante contra a perseguição, fraude e todos os outros obstáculos que Satanás intentava para deter-lhes o progresso, alguns que haviam sido fiéis edificadores desanimaram, e por amor da paz e segurança de sua propriedade e vida, desviaram-se do verdadeiro fundamento. Já outros, sem se intimidarem com a oposição de seus inimigos, intrepidamente declaravam: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Neemias 4:14. O mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade têm sido exigidas de seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos aplicam-se aos seus seguidores até ao final do tempo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos 13:37. As trevas pareciam tornar-se mais densas, generalizou-se a adoração de imagens. Acendiam-se velas perante imagens e orações se lhes dirigiam. Prevaleciam os costumes mais absurdos e supersticiosos. O espírito dos homens era a tal ponto dirigido pela superstição que a própria razão parecia haver perdido seu poder. Enquanto os próprios sacerdotes e bispos eram amantes do prazer, sensuais e corruptos, só se poderia esperar que o povo que os tinha como guias se submergisse na ignorância e vício. Outro passo da presunção papal foi quando, no século XI, o Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja de Roma. Entre as proposições por ele apresentadas, uma havia declarando que a Igreja nunca tinha errado, nem jamais erraria, segundo as Escrituras, mas não apresentou nenhuma prova bíblica para confirmar sua alegação. O orgulhoso pontífice também afirmou ter poder para destituir imperadores. Declarou que sentença alguma que pronunciasse poderia ser revogada por quem quer que fosse, mas era prerrogativa sua revogar as decisões de todos os outros. Esse promotor da infalibilidade demonstrou seu caráter tirânico no tratamento que dispensou ao imperador alemão Henrique IV. Por ter ousado desconsiderar a autoridade papal, esse monarca foi excomungado da igreja e demovido do trono. Aterrorizado pela deserção e ameaças de seus próprios príncipes, que por mandado do papa eram incentivados na rebelião contra ele, Henrique pressentiu a necessidade de fazer as pazes com Roma. Em companhia da esposa e de um servo fiel, atravessou os Alpes em pleno inverno, a fim de humilhar-se perante o papa. Chegando ao castelo para onde Gregório se retirara, foi conduzido sem seus guardas a um pátio externo. Ali, no rigoroso frio do inverno, com a cabeça descoberta, descalço, miseravelmente vestido, esperou a permissão do Papa a fim de ir à sua presença. O pontífice não se dignou de conceder-lhe perdão senão depois de haver ele permanecido 3 dias jejuando e fazendo confissão. Mesmo assim, apenas com a condição de que o imperador esperasse a sanção do Papa antes de reassumir as insígnias ou exercer o poder da realeza. O Papa Gregório sentiu-se triunfante com essa vitória. Ele enaltecia a si mesmo por acabar com o orgulho dos reis. Quão notável é o contraste entre o orgulho desse altivo pontífice e a mansidão e a suavidade de Cristo, que representa a si mesmo a porta do coração, a rogar que seja ali admitido, a fim de poder entrar para levar paz e perdão. E que ensinou aos seus discípulos: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo.
Mateus 20, 27. Os séculos que se seguiram testemunharam o aumento constante de erros nas doutrinas originadas de Roma. Mesmo antes da instituição do papado, os ensinos dos filósofos pagãos já exerciam influência na Igreja. Muitos que se diziam conversos ainda se apegavam aos dogmas de sua filosofia pagã e não somente continuaram no estudo desta, mas incentivavam outros a estudá-las como forma de estender sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Como as ideias falsas surgem? Um dos primeiros e principais ensinos falsos era e ainda é a crença da imortalidade natural do homem e sua consciência na morte. Essa doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração da Virgem Maria. Disto também proveio a heresia do tormento eterno para os que morrem penitentes, a qual se incorporou à fé pagã logo nos primeiros anos da Igreja. Achava-se então preparado o caminho para a introdução de outra invenção do paganismo, a que Roma intitulou Purgatório, e empregou para aterrorizar as multidões supersticiosas. Com essa heresia afirma-se a existência de um lugar de tormento, no qual as almas dos que não merecem condenação eterna devem sofrer castigo por seus pecados, e depois disso, quando libertas da impureza, são admitidas no céu. Roma ainda precisava de mais uma invenção a fim de poder se aproveitar dos temores e vícios de seus seguidores. A doutrina das indulgências. A Igreja prometia completa remissão dos pecados passados, presentes e futuros a todos os que se alistassem nas guerras papais, para punir seus inimigos ou exterminar aqueles que ousavam negar sua supremacia espiritual. Ensinava-se também ao povo que pelo pagamento de dinheiro à Igreja poderia livrar-se do pecado e também libertar a alma dos amigos que haviam morrido e estavam passando pelas chamas do tormento. Dessa maneira, Roma encheu seus tesouros e conseguia sustentar a magnificência, o luxo e os vícios dos supostos representantes de Jesus, o qual nem tinha onde reclinar a cabeça. A ceia do Senhor foi substituída pelo sacrifício idólatra da Eucaristia. Sacerdotes papais alegavam, mediante esse disfarce destituído de sentido, converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Com presunção blasfema, reivindicavam abertamente o poder criador de Deus que fez todas as coisas. Aos cristãos exigia-se, sob pena de morte, confessar sua fé nessa horrível heresia que insulta o céu. Multidões que a isso se recusaram foram entregues às chamas. No século XIII, a Igreja instituiu a mais terrível de todas as armadilhas do papado, a Inquisição. O príncipe das trevas trabalhava com os dirigentes da hierarquia papal. Em seus concílios secretos, Satanás e seus anjos controlavam a mente de homens maus, enquanto invisível entre eles estava um anjo de Deus, fazendo o tremendo relatório de seus iníquos decretos e escrevendo a história de atos horríveis demais para serem desvendados ao olhar humano. Babilônia, a Grande, estava embriagada com o sangue dos santos. Apocalipse 17, 5 e 6. Os corpos mutilados e milhões de mártires clama a Deus por vingança contra esse poder apóstata. O papado havia se tornado o déspota do mundo. Reis e imperadores se submetiam aos decretos do pontífice romano. O destino dos homens, tanto temporal como eterno, parecia estar sob seu domínio. Durante séculos, as doutrinas de Roma tinham sido extensas e implicitamente recebidas, seus ritos reverentemente praticados, suas festas geralmente observadas. Seu clero era honrado e liberalmente sustentado. Nunca a Igreja de Roma atingiu maior dignidade, magnificência ou poder, mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As sagradas escrituras eram praticamente desconhecidas, não somente pelo povo, mas pelos sacerdotes. Como os fariseus de outrora, os líderes papais odiavam a luz que revelaria seus pecados. Como foi removida a lei de Deus, o padrão da justiça, exerciam eles poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza, a libertinagem. Os homens não reculavam de crime algum, pelo qual pudessem adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos papas e de outros líderes da Igreja eram cenários da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam por depor esses dignitários da Igreja como monstros demasiados vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez nenhum progresso no ensino, nas artes e na civilização. Uma paralisia moral e intelectual havia recaído sobre a cristandade.
A condição do mundo sob o poder romano apresentava o cumprimento terrível e surpreendente das palavras do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Oséias 4:1 e 2. Essas condições foram as consequências do banimento da palavra de Deus.